Depois de viver 3 anos na Babilônia, com um excelente desempenho em suas funções e uma postura absolutamente impecável, Daniel e os seus 3 companheiros mencionados nesse texto estavam diante de mais um grande desafio. Quantos desafios esses 4 jovens enfrentaram? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, eles viram o seu povo e a sua cidade serem destruídos. Eles foram levados abruptamente para uma corte estranha, que cria em deuses estranhos, adotava costumes estranhos, que tinha expectativas estranhas para o futuro. Agora, esses jovens, colocados na corte do rei Nabucodonosor como parte de um colegiado de sábios, estudiosos, mestres, pessoas que dominavam o saber acessível naqueles dias, ficam sabendo que o rei estava muito perturbado porque tiveram um sonho e ninguém daquela corte de sábios interpretara o sonho. Ele estava decidido a matar aqueles que pareciam apenas desfrutar da proteção e do sustento real, mas quando o rei agora precisava, não podiam oferecer um serviço de boa qualidade. Irmãos, o verso 14 do capítulo 2 nos permite pensar que alguns sábios já tinham sido assassinados. Talvez Daniel e os seus queridos companheiros, Ananias, Misael e Azarias, estivessem numa escala de trabalho e não tivessem tido conhecimento pronto do que estava acontecendo, e agora sabiam que a vez deles de serem visitados por Arioque, mandado pelo rei, o chefe da guarda do rei, queria matá-los. Certamente alguns já estavam mortos, companheiros dentre aqueles sábios. Chegara a hora da confrontação de Daniel e, por consequência, dos seus companheiros hebreus. Meus irmãos, para crentes em Jesus, um evento como esse não deve ser explicado apenas levando em consideração a vaidade do rei. Ele sonhou, quer a todo custo a interpretação do seu sonho, e sendo decepcionado em seu intento, ele mata quem ele quiser. Nós, os crentes, irmãos, precisamos ler as entrelinhas das coisas que nos acontecem. E precisamos enxergar a ação do reino das trevas, a ação do nosso inimigo, a ação de Satanás e seus demônios, quando um evento como esse se abate sobre a vida de um servo de Deus. No verso 15, a palavra de Deus mostra que com muita prudência, e na nova tradução da linguagem de hoje é dito isso, a tradução diz assim: Daniel, com muito cuidado, perguntou a Arioque, que podia matar Daniel: por que é tão severo o mandado do rei? Por que ele tem tanta pressa? Por que ele já determinou que todos devem ser mortos se, por exemplo, eu nem sei o que está acontecendo? Deus deu a Daniel sabedoria para lançar esse questionamento e então vai ao rei, segundo o verso 16, e com muita sabedoria pediu ao rei um tempo, porque ele precisava orar. Porque ele orava sempre. Porque era hábito de Daniel orar, e os irmãos podem enxergar isso em todo o livro de Daniel. Aquele homem vai ao rei para dizer: rei, me dê um tempo, porque este mistério somente pode ser revelado pelo Deus do céu. Daniel estava ali também, testemunhando do seu Deus. Há um que está acima de ti, ó rei, que pode sim revelar.
Meus irmãos, me chama a atenção quando a palavra de Deus mostra o rei mais à frente desejando se prostrar diante do rei, porque o sonho, pela oração respondida por Deus, foi apresentado em sua interpretação a Daniel, o sonho foi interpretado. Mas, irmãos, diz a palavra de Deus que o rei quis se prostrar diante de Daniel. E Daniel disse: ó rei, saiba que este mistério não pode ser obra das minhas mãos, da minha sabedoria, não está em mim revelar. Isso está nas mãos de Deus. Ele estava dizendo: eu orei a Deus, eu falei com Deus, eu sempre oro, eu sempre busco ao Senhor. Para Daniel e seus amigos hebreus, tudo se resolvia em oração, eles oravam sempre. Meus irmãos, olhem para o capítulo 6, no verso 11, Daniel 6:11, no evento da cova dos leões, é dito que aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram o seguinte: rei, ninguém deveria fazer súplica a outros deuses no espaço de 30 dias. Encontramos Daniel orando. Ele sempre orava, irmãos. Vejam no capítulo 9 o que nos diz o verso 3. Na verdade, irmãos, o livro de Daniel é o livro da oração. Daniel 9, verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, ou com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Quando ele em oração pede a Deus que tivesse misericórdia do seu povo e que perdoasse os pecados do seu povo. Então, meus irmãos, para Daniel, antes de tudo, havia o hábito de orar, o saudável hábito de orar. Nada Daniel e seus amigos hebreus faziam antes de orar. Eis o grande ensino para nós nesse texto. Devemos cultivar o hábito de orar. Meus irmãos, a nossa geração, com exceções, é claro, ora pouco, irmãos. No passado, quando o esposo viajava a trabalho e não havia aplicativo de mensagens, não havia telefone celular, não havia possibilidade de saber onde ele estava. Há esposas até, irmãos, que têm aplicativos que dizem em tempo real onde o esposo está. Ela, em algum momento, com saudade, abre lá o aplicativo e diz: ele agora está onde Judas perdeu as botas, eu sei onde ele está. No passado, irmãos, a esposa ficava em casa orando: ó Deus, cuida do meu esposo, livre-o do mal, traga-o em paz, permita que ele volte para o lar. Irmãos, no passado, nós orávamos ao Senhor dizendo: Senhor, me ajude agora quando eu estou indo ao meu trabalho, me permita encontrar um transporte que me leve. Agora a gente vai lá no aplicativo e observa a que horas o ônibus chega ou quantos veículos estão disponíveis se quisermos um motorista particular. Nós somos uma geração que pouco ora. E, meus irmãos, igualmente nós somos uma geração que muito reclama do Senhor. Isso, irmãos, em nossa geração é triste. Nós oramos pouco e reclamamos muito. Houve um tempo em que os crentes oravam muito e reclamavam pouco. Nós pouco oramos e muito dizemos: por que comigo, Senhor? Por que essas coisas acontecem? Por que tudo isso, Senhor, à minha volta? Irmãos, a palavra de Deus, que não se adequa a nós, nos diz que nós precisamos cultivar um hábito bíblico, um hábito precioso, um hábito de vidas vitoriosas nesse mundo difícil, que é o hábito de orar sempre. Viver em oração é testemunhar do Deus em quem cremos. No verso 16, Daniel disse: me dê um tempo, rei, e depois desse tempo eu te darei a revelação. Acontece, irmãos, que a palavra de Deus diz que o Senhor já tinha dado a Daniel
essa capacidade. Mas Daniel precisava orar, porque ele queria dizer: existe um Deus que me sustenta, que me tem dado esta capacidade, que me usará para a sua glória. Interessante, irmãos, que quem vive na presença de Deus não quer utilizar aquilo que Deus dá para demonstração de poder, mas para que Deus seja glorificado em seu poder. Quando falamos de dons espirituais, meus irmãos, precisamos lembrar: Deus não nos confiou para demonstração de poder, mas para servir. Um grande equívoco do nosso tempo é que as pessoas querem para demonstrar poder. Quais são os dons mais ambicionados? Certamente não é o da hospitalidade. Certamente não é. Existem alguns dons de sinais, que são aqueles desejados, buscados. Porque, irmãos, de algum modo, quem busca, eu não estou dizendo de todos, mas muitos que o buscam ou os buscam, fazem isso para gastar em seus deleites. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar do nosso Deus, por isso precisamos orar. Daniel, quando diz: rei, não posso te responder agora, mas orarei ao Deus do céu, que tudo sabe, que tudo pode, e depois eu te responderei. Me dê um tempo. Daniel estava dizendo: existe um Deus onipotente. Eu, ó rei, sou limitado, mas ele tudo pode. Sonhastes e não dissestes a ninguém dos teus sonhos, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que te aconteceu. Quando nós oramos, irmãos, reafirmamos que nós nos relacionamos pessoalmente com Deus. Isso é um privilégio, irmãos. Como cantamos, falar com Deus, que privilégio. Imagine você, o Deus que criou todas as coisas, o Deus dos céus e da terra, permite que você fale com Ele por meio de Jesus. Em qualquer lugar, em qualquer momento, até na simplicidade do secreto do seu quarto. Então, por que não oramos? Orar é reafirmar que existe um Deus em quem devemos confiar. Mas, irmãos, o hábito da oração, claro que prioritariamente fala do relacionamento com Deus, é também um hábito que nos conecta com os nossos irmãos, que nos permite estabelecer laços de comunhão com os irmãos. O que faz Daniel, segundo o verso 17, depois de ter procurado o rei, ter dito: Deus me ouvirá em oração. Ele vai ao encontro dos seus parceiros de caminhada, Ananias, Misael e Azarias, e diz: está acontecendo isso. O rei sonhou, quer a interpretação e já mandou matar alguns dos nossos amigos. Orem. O que é que Daniel diz para eles? Verso 18: peçam misericórdia do Deus do céu sobre este mistério. Orem para que nós não tenhamos que perecer com o resto dos sábios de Babilônia. Daniel vai ao encontro dos seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre os sonhos do rei, para que orassem. Daniel estava dividindo as cargas com os irmãos. Um dos mandamentos mútuos mais preciosos da palavra de Deus é: orai uns pelos outros. Quando nós, irmãos, criamos o hábito de orar, nós estabelecemos laços de comunhão com os nossos irmãos. Você demonstra que tem compromisso com o irmão quando ora por seu irmão. Daniel reconheceu que havia poder na oração feita pelo povo de Deus. Daniel entendeu que se Ananias, Misael e Azarias fossem auxílio em oração, Deus ouviria o seu povo. Daniel compartilhou a bênção da vida em oração. Meus irmãos, eu lembro-me bem de um tempo de oração que reafirmou laços de comunhão entre irmãos que viviam distantes alguns milhares de quilômetros. No ano 2000, eu ainda era seminarista e eu trabalhava na primeira igreja batista em Esplanada, leste da Bahia. O amado pastor daquela igreja, aos 59 anos de idade, morreu
sofreu um infarto, morreu. A igreja decidiu então convidar um seminarista para conduzir a igreja naquele tempo difícil. Uma igreja com 120 membros. E eu estava lá aos finais de semana. Dirigia a igreja, auxiliava a congregação da cidade vizinha, Aporá, e sempre que possível auxiliava na creche, a creche batista daquela cidade. E aquele era um tempo muito difícil, porque boa parte da membresia trabalhava para a prefeitura da cidade. E a prefeitura estava em crise financeira. E tudo piorou porque uma indústria de celulose que fornecia também empregos passou a enfrentar uma grande crise. E a primeira igreja batista, com seus 120 membros, passou a perder membros para grandes cidades. As nossas assembleias eram de muitas despedidas, de cartas enviadas para São Paulo, Salvador, a cidade de Camaçari. E houve um tempo, meus irmãos, em que o tesoureiro me procurou e disse: meu irmão, nós temos 2 contas para pagar amanhã, segunda-feira. Uma é o convênio missionário. A igreja tinha um convênio com a Convenção Batista Baiana e mantinha uma excelente missionária na congregação da cidade de Aporá. A outra conta é a conta da Coelba, a CEMIG lá da Bahia, a Companhia de Eletricidade. E ele então me perguntou. Eu, no auge da minha sabedoria, com 19 anos de idade, estava diante da seguinte pergunta. Com 19 anos de idade, liderando aquela igreja, ele me perguntou: o que eu devo pagar? O convênio missionário ou a conta de energia elétrica? Eu respondi: o convênio missionário. Ele então olhou para mim assustado e disse: e a energia elétrica? Eu disse: meu irmão, seja aqui, seja na congregação, sem luz, a gente reúne os crentes. Mas de que vai adiantar ter luz e não ter a missionária? E aí, irmãos, isso aconteceu no domingo pela manhã. Então Deus me incomodou para que eu dissesse à igreja que à noite não aconteceria culto com ênfase evangelística. Aconteceria culto de oração. Você que é membro de igreja batista há muito tempo sabe que normalmente não se faz culto de oração domingo à noite. E então disse: meus irmãos, hoje à noite nós nos reuniremos em culto e a ênfase será a oração, porque nós estamos diante de uma grande dificuldade. Meus irmãos, naquele dia, o culto começava às 19 horas. Nós iniciamos um culto de oração. Em São Paulo, capital, a Igreja Batista Redenção estava reunida em oração naquele mesmo horário. Aquela igreja havia decidido que pediria à Convenção Batista Baiana uma relação de 10 igrejas na Bahia com grande dificuldade econômica. E eles orariam e sorteariam 3 igrejas para auxiliar durante um ano. E o secretário-geral, com quem eu havia conversado, sabia das dificuldades, colocou lá o nome da nossa igreja em Esplanada. Os irmãos em São Paulo, naquele horário, em que estávamos reunidos quase na divisa da Bahia com Sergipe, leste da Bahia, reunidos em oração. Naquele mesmo horário, na capital de São Paulo, um grupo de crentes orava dizendo: Senhor, nós vamos aqui tirar 3 nomes de 3 igrejas. Permita, Senhor, que nós consigamos auxiliar as 3 que mais precisam nesse momento. E a primeira igreja batista em Esplanada foi uma sorteada naquele dia, naquele horário. Hoje falar, irmãos, é empolgante. Mas eu só fiquei sabendo do que aconteceu em São Paulo muito tempo depois, semanas depois, quando recebi o contato e recebi 2 pastores da igreja e nos auxiliaram. Mas no dia em que estávamos orando, irmãos, no dia que estávamos orando, só sabia de uma coisa: a missionária estava garantida. A energia elétrica eu já não podia garantir. Deus nos abençoou. A oração, irmãos, nos permite estabelecer laços de comunhão com os nossos irmãos. Oramos pelos outros, os outros oram por nós. E Deus ouve um e responde por meio da vida do outro. Daniel sabia: eu preciso que eles orem por mim e eu orarei por eles. Eu estarei diante do rei de Babilônia.
Nabucodonosor é conhecido por sua postura firme, implacável. Eles devem orar por mim, eu orarei por eles, mas vamos orar sempre. Ore por aquele que frequenta o seu pequeno grupo. Esse é um hábito de um pequeno grupo saudável. Orar pelos membros do pequeno grupo. Ore pela relação de nomes do boletim informativo semanal desta igreja. Nós atualizamos toda semana. Ore por isso. Ore pelos nomes que você recebe do Ministério de Oração para orar. É uma oportunidade de estabelecermos uma comunhão profunda na igreja, orarmos uns pelos outros. Quem ora está interessado por aquele que é mencionado em oração. Não é possível que você insista em orar por alguém, pela luta de alguém, pela dificuldade de alguém, pela bênção do Senhor na vida de alguém e não se envolva com essa pessoa. Aliás, irmãos, quando eu estava resistindo ao chamado do Senhor na adolescência, havia uma irmã muito preciosa, de quem tenho saudade, ela já está com o Senhor, a irmã Jacira. A irmã Jacira olhava para mim e dizia assim: eu estou orando para você entender que Deus está lhe chamando para o ministério. Interessante é que ela não orava para saber se eu era chamado ou não. Ela entendeu, e era uma mulher de oração, que eu era chamado. E ela olhava para mim e dizia: eu estou orando para Deus lhe mostrar que Ele te chamou. E meus irmãos, eu confesso, havia dias em que eu estava meio indisposto para esse assunto. E quando eu via a irmã Jacira, eu ia lá no fundo primeiro beber uma água. Deixa a irmã Jacira entrar, porque eu já sei o que ela vai dizer. Ah, mas não tinha jeito, irmãos. E aí, quando eu iniciei os estudos no seminário, o pastor me designou, já era habilitado, para levar a irmã Jacira em casa todo domingo. Aí todo domingo ela me dizia: assim como eu orei para você entender, agora eu estou orando por tal assunto. Aliás, irmãos, eu fui pastor solteiro por 2 anos e meio, né? Fui ordenado solteiro. Havia um irmão querido, o irmão Davi, que era o Paulo cansado da primeira igreja que eu pastoreei, né? E aí ele chegava no culto de oração, todo o culto de oração matutino: Senhor, dá uma esposa fiel ao pastor da nossa igreja. Meus irmãos, eu ouvia isso todo o culto e dizia amém. Mas o irmão Davi estava interessado em minha vida. Essas são as minhas experiências. Quais são as suas? Quem ora por você ama você, meu irmão. Por quem você ora, você está estabelecendo vínculos de compromisso. Davi, Daniel, tantos servos do Senhor oraram por seu povo. Você tem a oportunidade de desenvolver um hábito que te conecta com os seus irmãos, que te ajuda a vivenciar uma comunhão profunda, que te permite se dar e receber. Em terceiro lugar, irmãos, o hábito da oração nos permite crescer na confiança em nosso Deus. Eles começaram a orar, diz o verso 18, na certeza que Deus misericordiosamente lhes permitiria entender o mistério, a fim de que não morressem. E então diz o verso 19, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E aí Daniel, que orava sempre, que antes de tudo orava, o que faz? Depois que Deus lhe revela a interpretação do sonho, ele vai orar e recita uma das mais lindas orações da palavra de Deus, na minha opinião. Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, porque é ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. E aí ele conclui essa oração dos versos 20 a 22 dizendo assim: ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Vejam se não é isso que diz o verso 22. Ele conhece esse homem, Nabucodonosor, que está em trevas, mas com ele mora a luz, ele sabe de todas as coisas. Irmãos, o homem que disse ao rei: eu preciso orar. Ó rei, saiba que eu creio em Deus. Eu quero orar ao Deus que pode revelar a interpretação do sonho.
O homem que disse aos seus companheiros: orem comigo, eu preciso com vocês batalhar em oração. É o homem que depois de ter a sua oração respondida à hora, dizendo: Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor tudo pode, o Senhor tudo conhece, ao Senhor seja dada toda a glória. É o Senhor quem conhece aquele que está em trevas, no Senhor mora a luz. O Senhor estabeleceu Nabucodonosor e pode tirá-lo do trono quando quiser. O Senhor estabeleceu inverno e verão, dia e noite, frio e calor. É o Senhor quem conhece todas as coisas. Daniel havia recebido de Deus a capacidade de interpretar sonhos. Mas ele orou, porque, irmãos, esse era um hábito da vida de Daniel. Eu e você recorremos logo aos nossos recursos ou oramos ao Senhor? Quando as coisas não vão bem, quando as coisas apertam, o que fazemos? Verificamos os nossos contatos? Pensamos em nossos meios? Começamos a esboçar os nossos planos ou nós oramos, irmãos? Precisamos ter cuidado com a secularização de quem diz que crê em Deus, num Deus que ouve orações, mas não ora. Irmãos, há um mal terrível em nossos dias que é o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O indivíduo que se declara cristão, mas ele faz planos sem consultar o Senhor. Mas ele sai de casa tendo coragem de não orar ao Senhor. E quando as coisas não acontecem do jeito dele, ele fica revoltado, ele já não tem mais o entendimento de que tudo deve acontecer segundo a vontade de Deus. Por exemplo, irmãos, quando eu e você precisamos passar anos orando, você já parou para imaginar que quando Deus te dá a oportunidade de orar por muitos anos, até que uma resposta de oração venha, Deus está te permitindo aprofundar o relacionamento com Ele? O que é mais importante? A resposta de Deus ou Deus que responde? Eu entendo, irmãos, que é melhor viver na presença de Deus. Você já parou para pensar que não existe crueldade, não existe engano, não existe falha em Deus quando você pede por 20 anos pela conversão do filho, mas o filho ainda não se converteu e Deus está dizendo: olha, vem para perto de mim, vem orar, vem caminhar comigo. Ao contrário de você achar ruim, você deveria louvar a Deus dizendo: o Senhor está me mantendo aos pés dele. Ele sabe que por conta dessa minha necessidade, eu continuarei batendo a porta dele, continuarei na presença dele, e ele sabe que o que eu mais preciso é viver na presença dele. Não desanime em oração. Faça da oração um hábito. Ore, meu irmão. Daniel cresceu muito na fé em Deus. Sabendo que a cabeça estava a prêmio, esse jovem decide orar. Irmãos, isso é confiança em Deus, isso é crença em Deus. Daniel cresceu na humildade. Daniel não quis dizer: rei, deixa comigo. Agora é hora de mostrar quem são os judeus aqui entre os caldeus. Daniel foi humilde. Rei, me dê um tempo, eu preciso consultar o meu Deus. Depois, irmãos, quando o sonho foi revelado, como eu já disse, o rei quis se prostrar diante de Daniel. Verso 45. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel, cheio de humildade, diz: o rei precisa saber que não sou eu o autor dessa resolução. Deus resolveu a questão. Diz o verso 46, Daniel 2,46, que o rei se inclinou, se prostrou com o rosto em terra perante Daniel. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Diz a palavra de Deus, meus irmãos,
que Daniel agora estava com maior possibilidade de agradar a Deus. O que ele faz diante da empolgação do rei, verso 49, a pedido de Daniel, ele traz mais servos de Deus para influência direta sobre Nabucodonosor. Constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Deus foi glorificado mais uma vez. Daniel cresceu na comunhão com Deus. Saiba você que o cristão que cultiva o hábito de orar o tempo todo, em tudo abençoado. Tiago capítulo 5, no verso 16, diz assim: muito pode, por sua eficácia, por sua validade, por seu poder, a súplica do justo. Então, orai uns pelos outros. A atitude do crente deve ser atitude de fé. Antes de tudo, ele deve orar. Tiago capítulo 1, verso 6. O que diz Tiago 1,6? Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Devemos orar, porque sabemos que Deus nos ouvirá. Eu quero te convidar a conferir essa promessa na palavra de Deus. Salmo 145, verso 18. O que diz o Salmo 145, 18? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. O ímpio invoca o Senhor? Não. O crente invoca o Senhor. Perto está o Senhor de todos os que oram. De todos que oram com fé, de todos os que fizeram da oração um hábito, porque sabem que o seu Deus está vivo e ouve, que o seu Deus é bondoso e ouve, que o seu Deus é poderoso, ouve e responde. Então, meu irmão, rogue a Deus que te ajude a continuar cultivando o hábito da oração. Mas se ainda não é um hábito, a que você tenha como alvo estabelecer um novo hábito. Orar antes de tudo, orar sempre. Deus, pois, nos abençoe.